A iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, com a participação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Hipertensão, uma série de entrevistas com o tema Vivendo Bem com a Doença Renal será desenvolvida. Esse ano, o objetivo da campanha é aumentar a conscientização da população sobre os sintomas da doença renal crônica e, sobretudo, conscientizar os pacientes no que pode melhorar a sua participação na vida cotidiana e na sua qualidade de vida. O foco principal agora está no cuidado do paciente com doença renal crônica, mostrando a eles que é possível viver bem com a doença. Na entrevista de hoje, a gente vai contar com o Dr. Jorge Rocha, que é o primeiro secretário do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Jorge, nós sabemos que a doença renal crônica engloba um espectro que varia desde uma lesão simples no rim, que só se traduz pela perda de proteína albumina na urina, até um quadro mais avançado, um quadro que vai evoluindo progressivamente, com uma piora progressiva e irreversível, e que leva à perda do rim numa situação que a gente chama doença renal terminal ou estágio 5. Atualmente, a gente sabe que 1 em cada 10 adultos é portador de doença renal crônica. Mas a maioria dessas pessoas não sabe que tem a doença renal porque ela costuma ocasionar muito pouco sintoma ou nenhum sintoma. É uma doença que fica muitas vezes silenciosa, a não ser numa fase mais avançada. Então, a doença renal crônica ela é causada principalmente, a gente sabe também, por doenças sistêmicas, entre elas o diabetes e a hipertensão arterial. Em relação aos olhos, existe um dito popular que diz que os olhos são o espelho da alma. Afinal, eles conseguem refletir, né, os nossos mais profundos sentimentos. Mas eles podem mostrar mais sobre o nosso corpo do que a gente pode pensar, né, doutor Jorge? Como muitas doenças sistêmicas se manifestam pelo rim, elas também podem se manifestar pelos olhos. Num desses compartimentos dos olhos, que é a retina, uma membrana que está no segmento posterior do olho, é feita a transformação do estímulo luminoso no estímulo nervoso, que vai ser levado para o cérebro, e lá vai ser lida, então, a imagem. A gente sabe que, na prática clínica, muitas doenças afetam essa membrana dos olhos. E muitas doenças que têm comprometimento renal afetam essa membrana dos olhos. Doutor Jorge, quais são as principais doenças que se manifestam com lesão na retina? Olá a todos, muito prazer que estou aqui, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, comemorando o Dia Mundial do Rim, e o meu amigo Davi aqui para falar sobre uma coisa muito interessante, falar do rim e falar do olho. São duas estruturas que têm uma vasculatura muito semelhante. A coroide retiniana tem uma vasculatura fenestrada muito semelhante ao glomero renal, e várias doenças que acometem ao rim influenciam diretamente diversas partes do olho, mas vamos concentrar na retina. A retina é a parte mais posterior do olho, ela recobre como um papel de parede toda a superfície interna do olho, e ela é formada de células nervosas. Ela é um prolongamento do nosso cérebro. Nós temos nela as células muito importantes, chamadas fotorreceptores, que ela transforma a luz que nós vemos em imagem. Ela transforma essa luz em sinais elétricos que é mandado ao cérebro, especificamente ao lobo occipital, bem atrás, posterior do nosso cérebro, e isso transforma em imagem. A imagem é uma coisa muito importante. E a doença crônica renal, como você mesmo disse, acontece 1 para cada 10 pessoas, e é muito frequente porque é o fator de risco para a doença crônica renal, hipertensão e diabetes, que também são fatores de risco para várias doenças dentro do olho. Especificamente, nós temos a retinopatia hipertensiva e a retinopatia diabética. A retinopatia hipertensiva, inicialmente ela se traduz por uma alteração vascular. Você vai ter um estreitamento dessas artérias, um espessamento das camadas internas dessa artéria. A artéria começa a ficar grossa e diminuir o lumen, a passagem do sangue.
essa estreitamento, essa diminuição da passagem do sangue, vai levar a uma coisa conhecida de todos, que é a arteriosclerose, o envelhecimento desse vaso. E esse envelhecimento desse vaso, ele vai alterar o fluxo sanguíneo. Na coroide você tem áreas de isquemia, se pegar áreas centrais da visão, vai baixar a visão. Ou você vai proporcionar o que a gente chama de oclusão vascular, venosa. Ou seja, você pode ter uma oclusão de um vaso pequeno dentro da retina, que chama oclusão de ramo, de um vaso bem pequenininho, ou do vaso central, que é a oclusão de veia central da retina. Todos os dois eventos, acontecimentos, quando acontece, é muito grave. É uma perda incrível da visão. E a outra doença, que é a retinopatia diabética, que é uma doença muito prevalente. Nós temos no Brasil hoje cerca de 15 milhões de pessoas com diabetes. Desses 15 milhões de pessoas com diabetes, você imaginar que mais ou menos 20% ela é acometida de retinopatia diabética. E 1% de uma forma bem grave, retinopatia diabética proliferativa, com descolamento de retina e perda visual, muitas das vezes irreversível. Então, o paciente que ele tem uma doença renal, ele piora da retinopatia diabética. Já na microalbuminúria, ele já tem uma piora. O paciente que tem uma lesão renal crônica, ele vai piorar do edema de mácula da retinopatia diabética, ele vai progredir rapidamente para uma retinopatia proliferativa. Então, a doença renal tem uma relação direta. As outras doenças que também têm uma relação direta com a renal, nós temos alguns relação com a doença chamada degeneração de mácula. A degeneração de mácula, nós temos a glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo 2, que é uma doença renal, e que essa doença renal ela é associada também à doença de depósito, ou seja, vai depositar lipídios na membrana basal do glomérulo, mas também vai depositar lipídios lá dentro da retina, causando uma coisa que chama drusa, que é um depósito de gordura anômalo, e vai progredir para uma degeneração de mácula, que é uma doença grave, que é a principal causa de perda visual nas pessoas após 50 anos de idade no mundo desenvolvido. A outra doença também relacionada, podemos dizer que a catarata também tem relação. Pacientes que têm doença renal crônica, ele progride a catarata rapidamente e tem correlação também com outra doença, que é o glaucoma. Então, eu ficaria em 4 doenças principais, que era diabetes, hipertensão, com retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, catarata e glaucoma, e no final, degeneração de mácula. São doenças que correlacionam diretamente com a doença renal. Perfeito. Jorge, interessante essa relação que você fez dessa vasculatura renal, né, e a vasculatura do olho, né? Voltando para o tema do diabetes, como você falou, o diabetes afeta uma grande parte da população, 8%, 15 milhões de pessoas. E em relação à recomendação que os oftalmologistas dão para o acompanhamento da retinopatia diabética, qual seria essa recomendação? A gente sabe que o paciente que tem uma doença renal diabética, a gente deve iniciar logo o acompanhamento no momento que ele tenha o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou após 5 anos nos casos de diabetes tipo 1. E no caso da retinopatia, quando que deve ser iniciado o rastreio de doença pelo exame do fundo de olho? E com que frequência deve ser feito depois o segmento desses pacientes, Jorge? Então, vamos primeiro para o paciente diabetes tipo 2. São doenças diferentes, diabetes tipo 1 e tipo 2. O paciente diabetes tipo 2, às vezes, ele descobre a doença, que ele tem uma hiperglicemia, e simplesmente ele vai para o oftalmologista, faz o exame que a gente chama de fundo de olho ou mapeamento de retina, e aí a gente diz para o paciente, o senhor descobriu agora a sua diabetes, mas o senhor tem diabetes há muitos anos. O senhor tem diabetes há pelo menos uns 5 anos. Como é que a gente consegue afirmar isso? Simplesmente, como você mesmo, o olho, ele é uma porta de entrada que nós podemos ver o que acontece dentro do organismo. A gente consegue ver os vasos que estão sendo alterados, a gente consegue ver
toda a estrutura vascular diretamente. Basta ter equipamentos adequados para a gente conseguir iluminar e ampliar essa imagem. E nesse momento, quando você vê esses vasos, quando ele já tem alteração como hemorragia, alterações como edema na retina, ou seja, água que sai do vaso para dentro da retina, o paciente já tem um grau de perda visual, ele já tem o que a gente chama de exudato, que é a gordura que passa dentro do vaso para dentro da retina, ou seja, você vê manchas brancas de gordura. Isso tudo permite dizer ao paciente que ele já tem diabetes há algum tempo, porque se ele tivesse começado diabetes naquela semana, ele não teria nenhuma alteração na retina. Quando o paciente não tem nenhuma alteração na retina, o que a gente recomenda é que ele vá uma vez por ano. Quando ele começa a ter, inicialmente, o que a gente chama de retinopatia diabética leve, uma alteraçãozinha, uma hemorragia, um microaneurisma, não tem alteração visual nenhuma. Começamos a recomendar que ele vá pelo menos 2 vezes ao ano ao oftalmologista. Faça um controle glicêmico e também da hipertensão, que às vezes vem junto à hipertensão. Né? E sempre também recomendando procurar o nefrologista, porque nós sabemos que o paciente diabético tem alta chance de ter lesão renal, doença renal crônica, e essa doença renal crônica não tratada vai levar uma piora e uma progressão, uma evolução, levar esse paciente à cegueira muito mais rápido. Certo? O paciente, já tive pacientes, incrivelmente, o paciente está com doença renal, não saber, está com edema de mácula, a gente não conseguir melhorar com as medicações, com os tratamentos. Esse paciente, ele ir para um transplante e o paciente fica bom, fica curado. Não foi eu que curei o paciente, foi o transplante renal que curou a visão desse paciente. O edema sumiu, você não precisa mais tratar esse edema, você tem uma relação direta esses pacientes quando eles estão descompensados renal com a piora da retinopatia diabética. Então, é muito importante o acompanhamento normalmente a cada 2 vezes por ano. Claro que se esse paciente está progredindo, ele vai ver o oftalmologista dele muito mais vezes. O oftalmologista é responsável por tratar especificamente a retina, chama retinólogo, o especialista específico do tratamento da retina. E esse paciente vai ser tratado por múltiplos profissionais. Ele vai ter que tratar com o retinólogo, o oftalmologista, ele vai ter que tratar com o nefrologista, vai ter que tratar com o endocrinologista, porque o diabetes é uma doença multissistêmica. Ela atinge todo o organismo, destrói todos os vasos e leva uma alteração contínua, que quando o paciente é bem tratado, ele consegue parar esse processo. Perfeito. Jorge, como eu falei, esse ano o tema do Dia Mundial do Rim é Vivendo Bem com a Doença Renal. Então, levando em consideração que muitos pacientes diabéticos têm essa lesão renal e retiniana concomitantes, acho que você já falou de algumas orientações que você daria ao paciente. Teria mais alguma orientação para se dar a um paciente com retinopatia manifesta para que ele viva bem, tanto com a doença renal quanto com a doença ocular? Realmente, hoje, o paciente que tem uma retinopatia diabética, ele, se bem tratado, ele não vai progredir a doença. Tá? O que nós temos aqui uma epidemia de pacientes cegos por causa do diabetes, simplesmente é porque ainda nos falta devidos recursos para tratar o paciente devidamente e no momento certo. É muito interessante falar isso. Eu faço parte também do Congresso Mundial de Retina, e há pouco tempo atrás estava um debate com uma colega da Itália e ela falou assim, eu não opero paciente de retinopatia diabética faz algum tempo, porque aqui onde eu moro, na Itália, os pacientes estão muito bem tratados e não chegam a um estado tão grave como vocês têm aí no Brasil. Então, isso é mais uma prova que se a gente conseguir tratar esse paciente, no devido momento, ele vai conseguir manter a visão, manter a saúde, conservar o rim
com qualidade de vida. Que é isso que importa, o cara continuar se enxergando, continuar vivendo, fazendo tudo que ele tem direito a fazer. E por que precisa para que isso aconteça? A primeira coisa é que ele entenda a doença e que ele participe do processo com o médico. Ou seja, quanto mais ele some do consultório do nefrologista, some do consultório do oftalmologista e já chega no consultório cego, ou chega já com a doença renal grau 5, como você já disse aí, fica difícil a gente manter ele bem. Ele tem que ir para o consultório nosso quando a doença é inicial, porque tem muito o que fazer. Então, a principal recomendação é procurar o médico no início da doença e continuar acompanhando. Não é porque ele está bem hoje que daqui a 3 anos ele vai estar bem. A doença... Eu acho que tem um ponto interessante que você comentou também, que é todo um acompanhamento conjunto, né? Ele tem que ter o controle, né, rigoroso do diabetes, e daí vai ter um endocrinologista que vai ajudar. Ele tem o controle da hipertensão, da progressão da doença, da piora da doença renal, e o nefrologista vai ajudar nesse sentido, né? E tem também a possibilidade de ter uma piora de doença ocular, retiniana, caso ele não faça todo esse controle aí associado, tanto glicêmico, de pressão arterial e todo o exame oftalmológico e os tratamentos que vocês habitualmente indicam, né? E falando em tratamento que vocês indicam, no caso da retinopatia diabética, o que se tem de tratamento hoje? Hoje tem muito o que fazer pela retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma coisa bem interessante, porque até Frederick Betting inventar a insulina lá atrás, em 1922, a gente não via. Os oftalmologistas relatavam muito pouco retinopatia diabética, porque os pacientes morriam rápido. Então não tinha tempo de ter retinopatia diabética. O diabetes matava antes de ter a retinopatia diabética. Aí começou a se ter a insulina, começou a se prolongar a vida dos pacientes com retinopatia diabética, e aí começou a ficar cegos os pacientes com retinopatia diabética. Só na década de 60 que começamos a ter o tratamento com laser, que a gente chama de fotocoagulação a laser, onde a gente vai destruir as áreas isquêmicas, impedindo que esse olho progrida para a retinopatia chamada proliferativa, onde tem neovasos e destruição completa do olho. Hoje, o que é que nós temos? Primeira coisa é o controle glicêmico e de hipertensão. Isso aí é tratamento conjunto. Quando tem um paciente bem controlado de pressão e da glicemia e controle da doença renal, eu tenho um paciente que não evolui. Ele consegue manter-se bem. Depois o paciente começa com retinopatia diabética leve, ele começa com edema de mácula. O que é que nós temos hoje para tratar edema de mácula? Nós temos desde o tradicional laser, com a quantidade enorme de chamadas drogas antiangiogênicas, certo? São drogas extremamente bem elaboradas, são anticorpos que vão atingir moléculas, chamado VEGF, que é uma molécula muito comum nos pacientes que não têm uma boa perfusão, ou seja, o sangue não está chegando bem dentro do olho. E essa molécula, quando bloqueada, ela evita que o vaso se destrua. Isso você melhora a retinopatia diabética, isso melhora o edema de mácula. Não é um tratamento só. Você vai tratar esse paciente por algum tempo, mais ou menos de 3 a 5 anos, certo? Fazendo aplicações ou mensais ou bimensais. Existem medicações lançadas agora que você vai fazer aplicações 1 a cada 4, 5 meses. Isso é uma outra forma de tratar. Uma outra forma também bastante tradicional, mas com novas aplicações, é o uso de esteroides, corticoide. Corticoide tem um poder incrível de antiangiogênico, de antiedematoso, e nós temos hoje implantes intraoculares de corticoide. Você implanta dexametasona em um bastonete, um microbastonete dentro do olho, ela vai se perdurar por uns 6 meses dentro do olho e ela consegue melhorar o edema, consegue melhorar as hemorragias. Certo? Nos estágios mais avançados, quando você tem hemorragia dentro do olho, você tem já descolamento de retina, aí nós temos as microcirurgias, cirurgias chamadas vitrectomias, onde você vai limpar
todo o sangue que você tem lá dentro, tirar as membranas, fazer fotocoagulação a laser e restituir a anatomia que tinha se perdido pela destruição do diabetes. Então, hoje tem muito o que fazer, desde da controle glicêmico rigoroso, que hoje se consegue fazer, de hipertensão, a cirurgias extremamente trabalhosas, mas com resultados muito bons. Então, o paciente consegue, em muitos casos, passar a vida dele toda enxergando muito bem. Basta ele tratar. Certo. Jorge, tem um outro público nosso, no caso dos nefrologistas, que são o grupo de pacientes transplantados renais. Como é que é que comprometimento oftalmológico esses pacientes podem ter ao longo da evolução do período de transplante? Essa é uma pergunta muito importante, certo? Eu tenho acompanhado alguns pacientes meus diabéticos que fizeram transplante renal ou não diabetes por outros motivos, certo? Que tem sendo necessário realizar transplante renal. O principal problema que nós vemos é que muitos desses pacientes eles precisam fazer uso de corticoide. E o corticoide ele pode vir afetar também ao olho, causando doenças como a catarata, glaucoma ou doenças na retina, que é uma doença mais rara, chama ororetinopatia serosa central, que é simplesmente a presença de líquido dentro da retina, certo? Na área que você enxerga. Isso tudo é causado pelo corticoide. Então, esses pacientes precisam de um acompanhamento oftalmológico, porque às vezes chegam no consultório cegos e poderia ser simplesmente impedido que isso acontecesse. Poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado. Todas essas doenças são tratáveis, certo? Deve ser tratado no início, porque na fase final não tem muito o que fazer. Você pegar um paciente com glaucoma na fase final, não existe hoje ainda transplante de nervo óptico. Então, você tem que preservar esse nervo antes que ele fique totalmente cego. Então, os pacientes de transplante renal, eles têm que acompanhar um oftalmologista a vida inteira, certo? Ou você pega um paciente que está com transplante renal e ele começa também a fazer falência nesse transplante. Ele começa a ter alterações de microvasculatura antes mesmo de você ter uma falência total desse rim. Eu consigo dizer para ele, você vai ter que procurar seu nefro com urgência, porque seu rim não está funcionando e você está começando a alterar os vasos dentro do seu olho. Então, isso é uma outra coisa que a relação entre as duas especialidades consegue segurar bem e manter o paciente saudável. Por mais tempo vivendo bem, né? Jorge, e agora eu vou te perguntar de uma doença rara. A gente atende alguns pacientes, geralmente crianças que, claro, ficam adultos depois que fazem até o transplante, mas que foram acometidos pela cistenose nefropática. Qual que é a lesão ocular que esses pacientes têm e qual que seria o tratamento, a orientação de tratamento que você poderia contar e aí para esses pacientes viverem bem, viverem melhor, atenuarem a doença ocular deles? Realmente é uma doença extremamente rara. A média de aparecimento é uma para cada 100 mil ou 200 mil nascidos, mas é uma doença muito grave. A pessoa nasce com a deficiência genética de conseguir transportar uma proteína, a cistina. E essa proteína, ela não consegue transportar dentro da célula e ela começa a fazer acúmulo dentro da célula. E ela faz a destruição renal, faz a perda do rim, com outros órgãos também. Mas vamos falar do olho. O que é que a cistenose pode fazer? Primeira coisa é depósito na córnea, certo? Ela vai causar um depósito na córnea, essa córnea vai ficar opaca e vai causar inúmeros, além da perda da visão, porque você perde a transparência, a córnea, essa camada transparente que nós temos logo no começo do olho. E esse paciente ele também pode sofrer muito, porque ele tem muita fotofobia, às vezes ele tem erosão da córnea, você abre uma ferida na córnea, isso causa muita dor, muito incômodo, e esse paciente precisa ser visto, ser tratado. Existem colírios que
na fase inicial, consegue reverter esse depósito, limpar essa córnea dessa proteína que está sendo colocada lá, e o paciente consegue voltar a enxergar, consegue reverter. Casos mais graves, já muito avançados, vai para um transplante de córnea. A outra forma que a cistinose pode atingir é a retina. A retina também começa a depositar as proteínas. Essa proteína, por muito tempo depositada, ela vai começar a atrofiar a retina e você vai perder a visão. Tem que ser tratado sistemicamente, precocemente. O transplante renal ajuda muito. Os pacientes que têm transplante renal, eles conseguem preservar a visão por mais tempo. O depósito é muito menor. E a medicação sistêmica ajuda a retina a não ter tanto depósito e não atrofiar. Então, esses pacientes precisam muito de atenção multidisciplinar, porque vai alterar o pâncreas, vai alterar o fígado, vai alterar o rim. E para que ele tenha uma vida de qualidade, ele precisa estar muito próximo do médico, porque o médico pode fazer muito por esses pacientes de doenças raras, e que ele precisa ter qualidade de vida. Infelizmente, precisa-se de um atendimento contínuo e multidisciplinar para que fique bem. Senão, é uma doença devastadora. Ótimo, ótimo, Jorge. A gente queria muito agradecer a sua participação, a participação do Conselho Brasileiro aí de Oftalmologia nesse Dia Mundial do Rim. Como eu falei, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Agradeço muito a sua participação. Queria saber se você tem alguma consideração final a fazer. Ficamos aí em aberto e esperamos em outros eventos poder contar com vocês. Eu aqui tenho que agradecer, participar de um evento tão importante como esse. A Sociedade Brasileira de Nefrologia está de parabéns. Temos que cada dia mais tentar ajudar aos pacientes. A doença não é só dar o remédio, é dar o conhecimento às pessoas do que elas podem fazer. O paciente, como ele tem desconhecimento total da doença, ele demora de procurar o médico, ele não se trata adequadamente, mesmo você prescrevendo medicações. Então, um dos tratamentos é fornecimento de conhecimento. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia está de parabéns. Acredito que o Dia do Rim vai ser um dia maravilhoso, porque vão ter muita informação de grande qualidade, e que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está muito honrado de estar aqui e espera que essa parceria se prolongue. Eu já estou fazendo um convite para vocês participarem de outras ações que nós vamos realizar no Dia do Diabéticos, e também como participar em eventos como esse que você está realizando, porque temos médicos de todas as especialidades, cada dia mais trabalhar junto. As doenças são multidisciplinares, cada um precisa da ajuda do outro. Eu não sei nada de rim, eu preciso muito de vocês para manter meu paciente bem. E dessa forma a gente consegue fazer o melhor para o nosso paciente, ganhar qualidade de vida, e que a vida não seja mais de 74 anos, que é a vida média do brasileiro, mas que a gente consiga prolongar para ser igual do japonês, 82, ou chegar aos 90, 100 e assim por diante, porque viver é muito bom, com qualidade de vida é excepcional. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado.